ajuda na concorrência, porque uma concorrência saudável, com jogadores de qualidade, aumenta ainda mais o potencial técnico de jogadores que podem, talvez por uma situação ou outra, ficarem acomodados, né? De serem os donos do time. Eu acho que quando você tem muitos bons jogadores, isso ajuda demais também o treinador. Desde a saída do João Gomes, o Flamengo teve dificuldade de conseguir encaixar melhor a marcação, principalmente aquele encaixe que o Dorival encontrou no segundo semestre, com o Thiago Maia e o João Gomes. O João Gomes saindo um pouco mais, tendo mais liberdade para atacar, mas ao mesmo tempo com uma função muito combativa. Então o Alan vem, de certa forma, para suprir esse tipo de característica. É claro que é um volante que se posiciona mais à frente dos zagueiros, então a gente, numa formação ideal, eu vejo o Alan jogando com o Pulgar e o Pulgar com um pouco mais de liberdade para avançar, para explorar bem o chute que tem de fora da área, para encostar nos meias. E o Alan é capaz de fazer isso também, porque ele tem muita mobilidade, tem qualidade de passe, tem muita pegada. A recomposição dele lembra do João Gomes, é uma recomposição rápida, um jogador que tem uma reação muito ágil nessa perda de bola. Então, pro estilo de jogo do Sampaoli, casa muito bem. E se a gente compara com o jogador hoje que tem ocupado essa função, que é o Thiago Maia, para mim o Alan... Salve, salve, galera! Mais um vídeo aqui no canal Terra Rubro-Negra. André na voz, comentando e trazendo as notícias do nosso Mengão. Antes de tudo, peço humildemente que deixe o seu like e que se inscreva no canal. Galera, nós vamos acompanhar agora o react do programa F360 da ESPN, falando sobre esse Flamengo do segundo semestre, esse Flamengo que apresentou oficialmente o Alan. Eles estão projetando uma dupla de volantes espetacular para o Mengão, de Alan e Pulgar, liberando mais o Pulgar para ser uma arma ofensiva muito perigosa. Esses chutes de fora da área é uma característica principal do jogo do Pulgar. Vamos ver o que os comentaristas da ESPN falaram sobre esse meio-campo e essa dupla de volantes, Eric Pulgar e Alan, no time de Jorge Sampaoli. Créditos para a ESPN, link na descrição para o canal da ESPN no YouTube. Vamos ver o vídeo, pessoal. Flamengo, porque o volante Alan foi apresentado e ele fala agora sobre a relação com o Jorge Sampaoli. Cara, é um treinador que eu admiro muito, né? Tive a possibilidade de trabalhar com ele em 2020 e me ensinou muito, aprendi muito com ele. E tá tendo a oportunidade de trabalhar de novo, tá sendo espetacular. E sou fã dele, eu não tenho o que falar. Eu defendo quando fala mal, se alguém falar mal eu vou defender. Mas vim pra somar, cara. Ele sabe do meu potencial, eu sei o que eu posso oferecer pra ele. E eu acho que vai ser uma combinação boa, Sampaoli, Alan e Flamengo e todo o time. Reencontro na Gávea, médias do Alan em 31 jogos com o Sampaoli no Brasileiro 2020 pelo Galo. Então eles já trabalharam junto e faltou elogio aí, né, pro Sampaoli vindos do Alan. Ações com bola, duelos vencidos, passes para o último terço, desarmes, bolas recuperadas, números interessantes, ou seja, é um cara que não só defensivamente, mas com a bola no pé também, né? Um cara que participa bastante da construção ofensiva, como diriam os comentaristas. Falei bem, Prats? Falou. E elogiando muito aí o Sampaoli. Ontem o professor Celso Nuzelt falava dos camarões que faltam, né, em alguns times e sobra no Flamengo. É mais um reforço para esse meio campo, é mais um cara que chega para essa equipe do Flamengo, o cara que vai ajudar demais o Flamengo ainda nessa temporada. Prats. É uma bela contratação, né? Porque é uma contratação de um time que luta por títulos no Brasil, que negociou com um rival direto no país, né? Ele sai do Atlético Mineiro para o Flamengo, é um jogador de altíssimo nível. Porque quando o Alan cita a passagem que ele teve, né, o trabalho que ele teve com o São Paulo e no Atlético Mineiro, o Alan sempre foi um jogador de muito boa técnica no meio campo, né? E a passagem do São Paulo pelo Galo, acho que ajudou a aperfeiçoar a saída rápida com a bola. Então, como ele é um jogador canhoto que trata muito bem a bola, tem bom passe, toca e se apresenta para jogar, né, dá outro ritmo para o time, ele foi um jogador muito importante para o Atlético Mineiro, com o São Paulo e depois com o Cuca, campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil. Me parece que chega ao Flamengo com muitas credenciais. Credenciais para jogar. A gente tem de lembrar que o São Paulo não é um treinador de repetir times, então o Alan é uma outra opção que ele ganha no meio campo. Agora, é uma opção que pouquíssimos times têm. Pouquíssimas equipes têm uma condição de ter o Alan no grupo de atletas, né? Ele teve problemas no ano porque ele se contundiu muito cedo, né? Ficou muito tempo sem jogar no Atlético também. Depois o próprio Atlético disse que o jogador desejou, né, a vontade de sair do Galo. O Flamengo contrata um jogador de altíssimo nível. Das contratações todas que vieram no meio do ano até agora, a que me chama mais atenção positivamente é o Alan. O Elton, só podem 11 no campo, viu?
E o professor Glaucio, né, gostou dos comentários aí do Breler sobre do Prats sobre o Flamengo, né? Aí é que a gente vê um time que consegue olhar para a janela, perceber as deficiências, reforçar o elenco para seguir uma segunda parte da temporada, né? O Agustin Rossi é um goleiro que certamente vai fazer o time crescer também em produção, apesar do Matheus França estar muito bem. Já teve aí o Luiz Araújo estreando. E o Alan, acho que é um jogador que dá essa dinâmica ao meio-campo, que já é dinâmico, né? Porque o Pulgar faz a função de primeiro volante, mas muitas vezes jogou como segundo. O Gerson transita por várias posições no meio-campo. Tem o Thiago Maia, que é um jogador que pode funcionar muito bem como primeiro volante, mas muitas vezes jogou como segundo também. E o Alan é esse jogador, né, de área a área que o Sampaoli tanto gosta. Eu acho que dá um pouco também de repertório ao meio-campo, que pode jogar de diversas formas. Pode jogar em linha, pode jogar com losango, como o próprio Dorival jogou no ano passado, pode jogar com um quadrado, pode jogar até com um volante, né, e 3 um pouco à frente, porque são 4 jogadores que fazem funções de marcação e de criação. O Alan, acho que incrementa ainda mais um meio-campo que já era bom. E eu acho que também ajuda na concorrência, porque uma concorrência saudável, com jogadores de qualidade, aumenta ainda mais o potencial técnico de jogadores que podem, talvez por uma situação ou outra, ficarem acomodados, né? De serem os donos do time. Eu acho que quando você tem muitos bons jogadores, isso ajuda demais também o treinador. Desde a saída do João Gomes, o Flamengo teve dificuldade de conseguir encaixar melhor a marcação, principalmente aquele encaixe que o Dorival encontrou no segundo semestre, com o Thiago Maia e o João Gomes. João Gomes saindo um pouco mais, tendo mais liberdade para atacar, mas ao mesmo tempo com uma função muito combativa. Então o Alan vem, de certa forma, para suprir esse tipo de característica. É claro que é um volante que se posiciona mais à frente dos zagueiros, então a gente, numa formação ideal, eu vejo o Alan jogando com o Pulgar e o Pulgar com um pouco mais de liberdade para avançar, para explorar bem o chute que tem de fora da área, para encostar nos meias. E o Alan é capaz de fazer isso também, porque ele tem muita mobilidade, tem qualidade de passe, tem muita pegada. A recomposição dele lembra do João Gomes, é uma recomposição rápida, um jogador que tem uma reação muito ágil nessa perda de bola. Então, pro estilo de jogo do Sampaoli, casa muito bem. E se a gente compara com o jogador hoje que tem ocupado essa função, que é o Thiago Maia, para mim o Alan é muito mais jogador. O Alan é um jogador mais completo que o Thiago Maia, que tem um passe melhor, que é mais confiável para essa função de primeiro volante. O Thiago Maia, muitas vezes, quando joga ali, acaba comprometendo, ou por entradas ali muito duras, muito fora do tom, por perder o tempo da bola. Sem o João Gomes, ele perdeu esse auxiliar, esse cara que dava mais pegada no meio. Eu vejo que o Alan chega para ajudar o Flamengo a retomar essa solidez defensiva, principalmente por essa característica de dominar o meio-campo inteiro. Não é meio louco a gente pensar que faltava um jogador para essa equipe do Flamengo? Tudo bem, o Flamengo perdeu algumas peças, o Breler cita aí o João Gomes, mas não é meio doido a gente falar, mas estava faltando esse jogador. Eu nem acho, Suman, que era uma falta que o Flamengo tinha. Agora, é um tipo de acréscimo que o Flamengo ganha, que é um luxo, né? Que talvez nenhuma outra equipe do Brasil consiga ter um acréscimo desse. Não é que se o Alan não chegasse, o time deixaria de ser campeão, ou deixaria de brigar por título. Não, muito pelo contrário. Agora, com o Alan, você ganha opções que talvez você não tivesse com jogadores até então da posição que o Flamengo tem, né? Mas não era que, assim, chegou o Alan, agora mudou. Não, chegou o Alan, o Flamengo tem um acréscimo de um nível de jogador que pouca gente tem, ainda mais no meio-campo aqui no Brasil, né? E os jogadores que chegaram ao Flamengo também tiveram algumas peculiaridades que dificultaram essa adaptação. O Pulgar, por exemplo, demorou a emplacar, está emplacando agora com o Sampaoli. O Vidal chegou numa rotação diferente, um jogador mais técnico, mas que não conseguia, ao contrário do Alan, fazer esse trabalho de muita pegada no meio-campo, de muita mobilidade. E olha que o Vidal, a carreira inteira, ele se destacou por, além de ser um cara técnico, um jogador com muita intensidade na marcação. Só que pela idade, pelo estágio da carreira, já não consegue fazer isso mais com a mesma excelência que fazia no passado. E o aspecto técnico permanece, é um jogador ainda com qualidade, mas eu vejo que o Alan, por ser mais jovem, por ser um jogador que possivelmente a gente ainda não tenha visto o auge, chega de fato para suprir essa carência no elenco e, claro, para dar uma opção a mais ao Sampaoli de melhorar essa saída de jogo. Ele tem qualidade de passe, com o Pulgar, você liberando o Pulgar um pouco mais, o Gerson com chegada, esse meio-campo ganha ainda mais mobilidade e se encaixa mais a ideia do Sampaoli. É um cara que é de confiança do técnico, é um cara que já trabalhou com ele, o Alan rasgando elogios.
Tá aí, pessoal, esse foi o vídeo. Como eu falei na abertura, na minha opinião, essa dupla de volantes é muito perigosa para os adversários. O Flamengo vai ter uma dupla de respeito. O Alan é um cara que busca muito essa saída de bola, busca muito ali estar entre os zagueiros, tem um passe apurado, é bom nos desarmes, é um jogador que, como o comentarista falou, a gente ainda não viu o auge do atleta. É um cara que pode render muito com o Sampaoli, num time encaixado, de jogadores de alto nível. Ele pode sim se destacar e ser um ponto-chave para o Flamengo para o decorrer da temporada. O Eric Pulgar vai ter uma situação muito especial a partir do momento que o Alan se torna titular. O Eric Pulgar vai poder sair mais para o jogo, vai poder ir mais com a bola para o ataque. Ele tem um excelente chute de fora da área, já mostrou isso contra o Vasco. Ele fez gol contra o Santos também ali, quase de fora da área ali, de perto da meia-lua da grande área. Então o Eric Pulgar, a tendência é ele crescer muito mais no seu futebol. Eu já acompanho o Eric Pulgar na Europa. Na minha opinião, a principal arma do jogo dele é esse chute de fora da área, é esse passe, é essa aproximação dos jogadores da frente. Então ele vai ter uma liberdade maior com o Alan fazendo essa função de primeiro volante. O homem que busca a bola, que tem ali o primeiro passe, que consegue achar os meias e os atacantes para o Flamengo trabalhar essa bola e construir melhor essa saída de bola. Precisa também de zagueiros com mais coragem para fazer essa situação de ir com a bola mesmo para o ataque, fazer ali a transição, fazer um passe mais arriscado. O Flamengo contra o Palmeiras fez isso muito bem no segundo tempo. O Davi Luiz deu algumas arrancadas, o Fabrício Bruno também tentou alguns lances, o Davi Luiz deu alguns bons passes ali para o Flamengo no ataque. O time do Jorge Sampaoli funciona muito assim, é tipo um carrossel holandês. Então precisa dessa saída dos zagueiros. Os zagueiros têm mais coragem para ir no ataque, o sistema ali bem encaixado e com jogadores tirando os espaços do rival. A tendência é o time evoluir e o Flamengo se tornar um time difícil de ser batido no segundo semestre, como foi a chamada do programa da ESPN. Deixa o like, pessoal, e se inscreva no canal. Créditos para a ESPN pelas imagens. Deixa o like, se inscreva no canal e saudações rubro-negras.